Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 18 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começar essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 18. Charles Kent. Meia hora depois, Poirot, o inspetor Raglan e eu estávamos no trem a caminho de Liverpool. O inspetor estava visivelmente muito excitado. Teremos um esclarecimento, pelo menos com relação à questão da chantagem, declarou jubilante. Ele é um indivíduo violento, pelo que me disseram ao telefone, e consome entorpecentes também. Deverá ser fácil conseguir dele o que queremos. Se houver uma sombra de motivo, nada mais provável seria do que ele ter matado o Sr. Ackroyd. Mas, nesse caso, por que o jovem Patton estaria se escondendo? A história toda é uma confusão, e isso é que ela é. Aliás, Monsieur Poirot, o senhor estava certo sobre aquelas impressões digitais. Era do próprio Sr. Ackroyd. Eu tive a mesma ideia, mas a descartei como sendo dificilmente exequível. Sorri comigo mesmo. O inspetor Raglan estava claramente salvando sua reputação. Com relação a esse homem, disse Poirot. Ele não foi preso ainda, foi? Não, foi detido por suspeita. E o que ele diz? Muito pouco, disse o inspetor arregalando os dentes. Ele é uma figura desconfiada, eu acho. Muito insulto, mas quase nada além disso. Ao chegarmos a Liverpool, fiquei surpreso ao descobrir que Poirot foi recebido com aclamação. O superintendente Hayes, que veio nos encontrar. Trabalhava com Poirot, em um caso, havia muito tempo, e tinha, evidentemente, uma opinião exagerada sobre os poderes deste. Agora que temos aqui Monsieur Poirot, o caso não levará muito tempo. Ele disse alegre. Pensei que havia se aposentado, Monsieur. Aposentei-me. Meu bom Reis, aposentei-me. Mas, como a aposentadoria é entediante, não pode imaginar a monotonia, como se passam os dias. Acredito. Então veio para dar uma olhada em nosso achado? Este é o Dr. Shepherd. Crê que poderá identificá-lo? Não tenho muita certeza, disse em dúvida. Como o pegaram? Perguntou Poirot. A descrição circulou, como sabe, tanto na imprensa quanto em particular. Não havia muito em que se basear, confesso. Esse tipo tem um sotaque americano e não nega ter estado perto de King's Abbot naquela noite. Apenas fica perguntando que diabos isso tem a ver conosco e o que nos verá no inferno antes de responder a qualquer pergunta. Tenho permissão para vê-lo também? Perguntou Poirot. O superintendente piscou com cumplicidade. Temos muito prazer que esteja conosco, senhor. Tem permissão para fazer o que quiser. O inspetor Japp, da Scotland Yard, perguntava pelo senhor outro dia. Disse que ouvi dizer que o senhor estava envolvido com o caso extraoficialmente. Onde se esconde o capitão Patton, senhor? Poderia me dizer? Duvido que fosse prudente na conjuntura atual, disse Poirot afetadamente, e eu mordi os lábios para não sorrir. O homenzinho realmente safou-se muito bem. Depois de mais alguma discussão, fomos levados para interrogar o prisioneiro. Ele era um rapaz jovem, eu diria não mais de 20, 22, 23 anos. Alto, magro, com mãos ligeiramente trêmulas e evidência de uma força física considerável, que teria sido ainda maior no passado. Seu cabelo era escuro, mas seus olhos eram azuis e furtivos, olhando raramente direito nos olhos. Eu tinha acalentado todo o tempo a ilusão de que havia algo familiar na figura que eu encontrara aquela noite. Mas se esse era o sujeito realmente, eu estava totalmente enganado. Ele não me lembrava absolutamente ninguém que eu conhecesse. Então, Kent, disse o superintendente, levante-se. Aqui estão alguns visitantes que vieram vê-lo. Você reconhece algum deles? Kent nos olhou, mal-humorado, mas não respondeu.
Vi seu olhar passar por nós três e voltar-se para mim. Então, senhor, disse o superintendente para mim. O que diz? A altura é a mesma, eu disse. E que no diz respeito à aparência em geral, poderia ser o mesmo homem. Além disso, eu não poderia informar. O que diabos é tudo isso? Perguntou Kent. O que você tem contra mim? Então fale logo. O que imagina que eu fiz? Aqueci. É o homem, eu disse. Eu reconheço a voz. Reconhece minha voz, é? Onde você acha que ouviu antes? Na última sexta-feira à noite, do lado de fora do portão de Fenley Park. Você me perguntou a direção para lá. Perguntei, não perguntei. Você o admite? Perguntou o inspetor. Eu não admito nada. Não até que eu saiba o que tem contra mim. Você não leu os jornais nos últimos dias? Perguntou Poirot, falando pela primeira vez. Os olhos do homem se estreitaram. Li que um velho senhor foi morto em Fernley. Está achando que eu fiz o serviço, não está? Você esteve lá naquela noite, disse Poirot em voz baixa. E como o senhor sabe? Por causa disto. Poirot tirou algo do bolso e o mostrou. Era a pena de ganso que tínhamos encontrado no quiosque. Ao vê-la, o rosto do homem mudou. Ele meio que estendeu sua mão. Neve, disse Poirot pensativamente. Não, meu amigo, está vazia. Estava onde você a deixou cair no quiosque naquela noite. Charles Kent o olhou em dúvida. Você parece saber tudo sobre muito, seu pequeno canalha forasteiro. Talvez se lembre disto. Os jornais dizem que o velho cavalheiro foi morto entre 9h45 e 10? Exato, concordou Poirot. Sim, mas posso me fiar nisso realmente? É o que eu quero saber. Este cavalheiro lhe dirá, disse Poirot. Ele indicou o inspetor Raglan. Este hesitou, olhou para o superintendente Reis, depois para Poirot e, finalmente, como se recebendo consentimento, disse. Está certo, entre 9h45 e 10. Então não tem nenhum motivo para me manter aqui, disse Kent. Estive em Fenley Park por volta de 9h25. Podem perguntar, no Dog and Whistle. É um bar, cerca de 1 milha de Fenley, na estrada para Cranchester. Eu entrei numa pequena briga, bem me lembro, foi perto de 9h45. Que tal? O inspetor Raglan fez uma anotação em seu caderno. Então, perguntou Kent. Investigações serão feitas, disse o inspetor. Se você falou a verdade, não terá nada para temer. O que estava fazendo, afinal, em Fenley Park? Eu fui lá me encontrar com alguém. Quem? Não é assunto seu. Melhor manter um linguajar civilizado, meu camarada, avisou-lhe o superintendente. Pro inferno, linguajar civilizado. Fui lá tratar de um assunto meu, e é tudo. Se eu estava lá antes do assassinato acontecer, isso é tudo que interessa para a polícia. Seu nome é Charles Kent, disse Poirot. Onde você nasceu? O homem o encarou, depois arregalou os dentes. Sou 100% britânico, ele disse. Sim, disse Poirot mediativo. Acho que sim. Imagino que tenha nascido em Kent. O homem o encarou. Por quê? Por causa do meu nome? O que isso tem a ver? Um homem cujo nome é Kent tem que ter nascido nesse condado em particular. Sob certas circunstâncias, imagino que sim. Disse Poirot com muita deliberação. Sob certas circunstâncias, compreende. Havia tanto propósito em sua voz que surpreendeu os dois policiais. Já com relação a Charles Kent, ele ficou rubro, feito um tijolo, e por um instante achei que ia voar sobre Poirot. Ele pensou melhor, no entanto, e se afastou, forçando uma risada. Poirot balançou a cabeça, como que satisfeito, e saiu pela porta. Logo os dois policiais se juntaram a ele. Vamos verificar essa declaração, observou Raglan. Entretanto, não creio que ele esteja mentindo, mas ele precisa dar uma declaração mais exata sobre o que estava fazendo em Fenley. Parece-me que já temos nosso chantagista. Por outro lado, se sua história é verdadeira, ele não poderia ter nada a ver com o assassinato em si.
Ele tinha 10 libras quando prendemos ele, uma quantia considerável. Imagino que aquelas 40 libras tenha ido para ele. Os números da nota não correspondem, mas é claro que ele as teria trocado imediatamente. Sra. Croyd deve ter lhe dado o dinheiro e ele o trocou o mais rápido possível. E que história foi aquela de Kent ser seu local de nascimento? O que tem a ver com todo o resto? Nada, absolutamente, disse Poirot indulgente. Uma pequena ideia que eu tive, foi tudo. Eu sou conhecido por minhas pequenas ideias. É mesmo? Disse Raglan, estudando-o com uma expressão intrigada. O superintendente deu uma sonora gargalhada. Muitas foram as vezes em que ouvi o inspetor Japp dizer isso. Monsieur Poirot e suas pequenas ideias. Muito extravagantes para mim. Ele dizia, mas sempre tem alguma coisa nelas. Está zombando de mim, disse Poirot sorrindo. Mas não importa. Os mais velhos riem por último. Algumas vezes, quando os jovens e os espertos não riem absolutamente. E balançando a cabeça para eles de maneira sábia, dirigiu-se para a rua. Ele e eu almoçamos em um hotel. Sei agora que tudo estava claramente desembaraçado diante dele. Ele tinha conseguido o último fio que precisava para guiá-lo até a verdade. Mas naquele momento eu não tinha a menor suspeita disso. Eu superestimei sua autoconfiança geral e presumi que as coisas que me confundiam eram igualmente confusas para ele. Meu principal enigma era o que poderia Charles Kent estar fazendo em Furley. Muitas vezes me fiz essa pergunta sem chegar a uma resposta satisfatória. Finalmente, aventurei a perguntar a Poirot. Sua resposta foi imediata. Eu não imagino. Eu sei. Sério? Perguntei incrédulo. Sim, de fato. Imagino que neste momento não faria nenhum sentido para você se eu dissesse que ele foi a Furley naquela noite porque ele nasceu em Kent? Eu o olhei. Certamente não faz nenhum sentido para mim. Disse secamente. Ah! Disse Poirot com pena. Bem, não importa. Eu ainda tenho a minha pequena ideia.